Bom dia, amados irmãos. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. O ventilador está ligado aqui, está ótimo, porque está calor, mas ao mesmo tempo. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. 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 Aleluia. Deus é fiel o tempo todo. E tem um plano para as nossas vidas nessa semana. Sejam muito bem-vindos, vocês que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Então, seja muito bem-vindo. Vamos ter um tempo agora com a palavra de Deus aberta. E é um privilégio para nós que vivemos aqui no Brasil, poder abrir a palavra de Deus com toda a liberdade, poder falar com Deus, poder pensar com Deus, andar com a Bíblia debaixo do braço, pregar na praça pública, sem nenhum problema, por enquanto. Né? Então, realmente é uma alegria imensurável. E Deus, ele tem o seu jeito de falar conosco, e Deus tem o seu jeito de trabalhar em nossas vidas. Ele continua transformando-nos de dentro para fora, ele continua curando as feridas, ele continua suprindo as necessidades, ele continua fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia. Ok, amados, vamos orar para nós iniciarmos a mensagem de hoje. Se você pode, tem a Bíblia aberta, por favor, abre comigo, como a Melania acabou de ler aqui, em Hebreus capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 11 também. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós achegamos diante do teu trono da graça neste momento para te louvar, te exaltar, glorificar teu nome e também para receber de ti, ó Pai, tuas promessas, teus pensamentos, tua educação na sua palavra, correção, edificação, ó Pai, porque nós sabemos que a tua palavra alimenta a nossa fé e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Toda honra e glória seja dada a ti. O Espírito Santo unge nossos corações, unge a sua palavra, fale conosco nessa manhã, vai de encontro às necessidades de cada um de nós, aqueles que estão clamando por uma cura física, emocional, uma provisão financeira, uma restauração de relacionamento. O Senhor vai, Senhor. O Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. O Senhor vai de encontro delas e cura, sara, provê, faz o infinito e o impossível acontecer diante de nossos olhos. Toda honra e glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Elane leu aqui para nós Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, né? E o versículo 1 fala, tendo também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Olha, interessante para nós considerarmos nessa manhã que Deus, ele continua trabalhando em nossas vidas. Ele continua, né, atento a cada um de nós. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. E muitas vezes nós ficamos sem entender o porquê de muitas coisas acontecem em nossas vidas e não sabemos nós como dar o primeiro passo para resolver os problemas do dia a dia. Essa é a realidade de muitos de nós no dia de hoje. Mas é interessante para nós considerarmos, né, que Deus, ele tem seu jeito de trabalhar em nossas vidas.
Nós não estamos entregues ao nosso próprio destino. Pelo contrário, cada dia a nossa história está sendo escrita nos céus. E Deus está trabalhando e preparando aquele dia que Ele voltará para nos buscar. Amém? Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Mas aqui estamos nós nessa manhã de domingo. Aqui estamos nós, né? Liderando com tantas dificuldades, tantos problemas, caminhando naquilo que Deus tem nos colocado diante dos nossos olhos, correndo a corrida da fé, que foi proposta para nós, com perseverança, não é verdade? Com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Aqui, o contexto desses versículos que Elaine leu para nós, de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, o contexto desse versículo fala de homens e mulheres que andaram pela fé. A fé é bem definida aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E sem fé, no versículo 6, é impossível agradar a Deus. Então nós somos homens e mulheres de fé, assim como aquela grande nuvem de testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, que andaram pela fé. E em Romanos capítulo 1, versículo 17, a parte B, fala que o meu justo andará por fé. O meu justo andará por fé. Mas nós, sabe, muitos de nós, isso acontece na vida do novo convertido, mas de muitos velhos convertidos também, não entendem o poder da obra consumada por Jesus no Calvário. E fica no dia a dia liderando com erros e fracassos, que fica ali nos espremindo, nos confrontando no dia a dia. E nós falamos assim, um dia, quando nós formos justos, nós vamos andar por fé. Essa, amados, biblicamente, a nossa realidade é que nós já fomos declarados justos. Justos. Posicionalmente, nós somos justos. Justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5:1, nós temos paz com Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, está escrito. Versículo 24 e 25 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em outras palavras, pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Então, pela fé, posicionalmente, nós já fomos declarados justos. Em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. No momento que nós nascemos de novo, no momento que nós confessamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, nós fomos regenerados, fomos justificados, fomos declarados justos diante de Deus. Pela fé, nós andamos no dia a dia. O meu justo andará por fé. Por fé, o meu justo, nós somos justos. Nós somos homens e mulheres de fé. Assim como essa grande nuvem de testemunhas que Elane leu em Hebreus 12, versículo 1, 2. Então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nos exprime, nos confronta. Sabe como nós desembaraçamos de todo o peso do pecado? Indo à cruz.
indo até Jesus e permitindo que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, permitindo que o sangue de Jesus purifique a nossa mente, a nossa memória de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14, permitindo a obra consumada ser uma realidade em nossas vidas no dia a dia. Olha, posicionalmente, no momento que nascemos de novo, a obra consumada foi, é e será eternamente suficiente para garantir a nossa salvação. Mas no dia a dia, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. A cruz de identificação, a cruz de identificação com Ele, aplicando, sabe, a obra consumada no nosso dia a dia. Quando o inimigo acusa, nós logo levantamos, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é aplicar a obra consumada. Isto é andar de pé em pé. Quando o inimigo fala que não tem mais jeito, nós falamos na quarta-feira no culto, Lucas 18, 27, o que é impossível aos homens são possíveis para Deus. Tudo é possível para Deus, não há impossíveis para o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha, amados irmãos, temos uma nuvem de testemunhos de pessoas que tiveram bons resultados por causa da sua fé. Por exemplo, aqui no capítulo 11 de Hebreus, fala de homens como nós, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Davi, Samuel e os profetas. Poderíamos citar muitos aqui, personagens bíblicos que, sabe, tiveram bons êxitos por causa da sua fé, Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, está escrito. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha, fracos, da fraquezas tiraram forças por causa da sua fé. Muitas vezes nós estamos diante de situações que nós perguntamos: como pode? Como pode vir um livramento? Como pode vir uma cura? Como pode vir uma provisão? Como pode vir uma restauração? Como pode? Deus pode. E a nossa fé agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, como nós vimos, é a certeza das coisas que se esperam, a convicções de fatos que não se veem. E o meu justo andará por fé. Nós somos justos, declarados justos, e andamos por fé. Corremos a corrida que está proposta para cada um de nós, pela fé. Pela fé. Com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Homens e mulheres como nós. A diferença é que eles viveram em épocas que não tinham toda a estrutura que nós temos hoje. Olha, imagina, homens e mulheres. A notícia, às vezes, acontecia algo lá em uma cidade, a notícia só chegava uma semana, 2 semanas depois, ou meses depois. Nós recebemos notícia imediata, no mesmo segundo. Algo que acontece na China, nós podemos receber a notícia aqui agora, imediatamente. Nós temos toda a estrutura de locomover de um lado para o outro, um automóvel, ou de um país para o outro, de aviões. Nós temos uma estrutura incrível que Deus permitiu para que nós pudéssemos usar no tempos de hoje. Mas esses homens e mulheres, que testemunho, que grande nuvem de testemunho de homens e mulheres
que se moveram pela fé. No dia a dia, da fraqueza tiraram forças pela fé. Homens e mulheres como nós que fizeram diferença, e nós podemos fazer a diferença no dia de hoje, nessa semana que inicia. Como pode? Pela fé, alimentando a nossa fé com as promessas do nosso Deus. Pela fé, podemos fazer a diferença em nossas vidas e nessa geração. Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo andará por fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. No versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida, da alma. Nós somos e mulheres da fé. Fé alimentada com a palavra de Deus, que alimenta, sabe, a nossa esperança, que alimenta a nossa convicção de que não estamos sozinhos, entregue ao nosso próprio destino. Deus está ativo em nossas vidas hoje e agora, por causa da nossa fé ativa, alimentada com a palavra de Deus. Assim, somos chamados a caminhar, correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Porém, devemos lembrar que nessa corrida precisamos manter nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O problema é que quando tomamos passos de fé em nossas vidas, sabe, as pessoas carnais, crentes carnais ou as pessoas naturais, vamos nos taxar de loucos, de loucos, de loucos. Na corrida da fé que está proposta para nós, nós podemos desfrutar da graça de Deus, das misericórdias do Senhor que renovam e renovarão cada manhã em nossas vidas. Podemos contar com a presença de Deus nos detalhes das nossas vidas, nos detalhes das nossas vidas. O problema é que quando tomamos passo de fé em nossas vidas, é quando as coisas não estão tão bem. Nós corremos para Deus. Quando os problemas se aumentam, quando as dificuldades, sabe, nos apertam, nós corremos para Deus para tomar passo de fé. Somente quando enfrentamos situações adversas é que muitos de nós olhamos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O convite para nós dessa manhã é correr com perseverança em todo o tempo a corrida que nos está proposta. Deus trabalha em nossas vidas em tempos difíceis, como também em tempos de bonança. O fato é, necessitamos de perseverança no dia a dia. No versículo 35 de Hebreus e 36 está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Uau! E não tardará, e não tardará. Sabe, amados irmãos, Deus está ciente de tudo que estamos passando ou que iremos passar essa semana. A fé não está baseada em boas intenções e nem tampouco em comparações com a fé dos outros. Eu falo assim, eu falo sempre aqui em casa, minha esposa é uma guerreira da fé. E é verdade. Sabe, que testemunho é para a minha vida a corrida da minha esposa, de fé em fé. Ela diariamente tem uma vida, assim, disciplinada, de devocional com Deus. Ela anota tudo que Deus fala para ela diariamente. Ela tem uma vida de oração. Assim, me motiva muito. E, sabe, me anima muito. E a maioria das mensagens aqui vem de devocionais da minha esposa. É verdade. Deus é fantástico. E sabe, e nós somos chamados a correr a corrida que está proposta para nós. A fé é simples.
e é alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso eu vejo, eu olho para minha esposa e fico assim, maravilhado. Quando, todo dia de manhã ela levanta cedo e abre a Bíblia, está aqui na mesa, tomando café, lendo a Bíblia, escrevendo, anotando. Sabe, isso me motiva muito. Quando tomamos um passo de fé em deleitar a palavra de Deus, automaticamente nossa fé é alimentada. Perdão. Quando tomamos passo de fé em deleitar a palavra de Deus, automaticamente nossa fé é alimentada. Sentimos forte, mesmo estando fracos. Nossa esperança é renovada e fazemos coisas incríveis que não faríamos naturalmente falando. E assim, muitos de nós somos taxados de loucos por andar de fé em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30, está escrito. Hebreus 11, versículo 30 está escrito. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha, eu fiz essa mensagem recentemente. Pela fé, Deus mandou o povo, sabe, o exército rodear por 7 dias a cidade de Jericó. Mas antes, eles chegaram de frente do Jordão, que estava cheio. Não tinha como atravessar. E Josué falou, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. E o que aconteceu? Assim que os sacerdotes colocaram os pés na orla do Rio Jordão, o rio se abriu e eles passaram por terra seca. E chegaram diante de Jericó, e lá tinham as muralhas de Jericó. E Deus manda o povo, os homens do exército, rodear a cidade 7 dias e o povo ficar à volta da cidade e gritar. E quando eles gritaram, as muralhas de Jericó ruíram e vieram ao chão. E eles entraram e tomaram a cidade. Aí você podia perguntar, né, se você estivesse ali e Deus falasse assim, olha, é para vocês rodear essas muralhas de Jericó 7 dias. Você vai falar, mas como pode? Como pode isso? Como pode? Pela fé. Pela fé. As muralhas ruíram. Pela fé. Como pode? Como pode? Você podia falar assim, como Moisés chegou diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás, e muralhas e montanhas ambos os lados, e o Mar Vermelho diante deles. E o povo, alguma parte do povo estava murmurando, como pode ter um livramento agora? Como pode? Moisés colocou o cajado nas águas e o mar se dividiu e eles passaram por terra seca. Pela fé, nós podemos mover montanhas, como eu preguei recentemente. Pela fé, nós movemos os céus, né? Jairo, diante de Jesus, em Marcos, capítulo 4, falaram com ele, olha, sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. E Jesus disse, olha, Jairo, não temas, crê somente. Aquelas pessoas podiam falar, mas como pode? Como pode acontecer algo que vai além da nossa compreensão? O que Jesus disse? Talita, levanta-te. E aquela menina que tinha falecido ressuscitou. Como pode? Pela fé, nós podemos mover as montanhas. Pela fé, o leproso foi curado da sua lepra. Você podia falar, como pode? Pela graça de Deus, pela fé, o leproso foi curado. Pela fé, em Marcos capítulo 10, olha comigo, Marcos 10, você poderia perguntar, mas como pode isso acontecer? Aqui tem Bartimeu, um homem, filho de Timeu, no hebraico, filho de Timeu, ele não tinha um nome. É como se você falasse, ali é o João ali, aquela pessoa ali é o filho do Geraldo, aquela pessoa ali é o filho do Antônio, filho do seu Zé. Você não sabe o nome, mas você sabe o nome do pai. Aqui está esse homem cego, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Não tinha nome, não tinha trabalho, não tinha visão, não tinha família, estava ali, sabe, as muralhas de Jericó, junto
muros de Jericó, da cidade de Jericó, e ele viu Jesus, ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. E a multidão apertava Jesus, e Jesus parou. Jesus falou, chame ele aqui. E ele de um salto, sabe, os apóstolos foram até ele, tenha bom ânimo, Jesus te chama. Ele de um salto, ele pulou e foi até Jesus. E Jesus perguntou para ele, aqui no capítulo 10 de Marcos, versículo 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Como pode isso acontecer? Como pode? Ali está Jesus. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Estrada fora. Como pode isso acontecer? Pela fé, nós podemos mover montanhas. Pela fé, sabe? Deus faz o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Como pode isso acontecer? Como pode? Jesus disse, vem, Pedro. Que experiência para Pedro andando sobre as águas. Olha, Deus nos chama a correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E Jesus disse para Pedro, vem, Pedro. Ele desceu do barco, começou a andar pelas águas, olhando para Jesus. Porém, ele desviou seu olhar, ele colocou a ventania nas ondas fortes e começou a naufragar, começou a afundar, e ele gritou, mestre, socorro. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e colocou ele no barco. Ele disse, ó homem de pequena fé, por que duvidastes? O culto de quarta-feira. Eu duvido, homens duvidaram do poder de Deus. Como pode Deus tirar os hebreus da escravidão do Egito? Nós sabemos como Deus fez as 10 pragas do Egito. Como pode isso acontecer? Nabucodonosor, Zedraque, Mesaque e Abednego, os 3. Nabucodonosor, fiquem sabendo tudo. Se Deus quer nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, nós não vamos prostrar diante da sua imagem. Isto é fé. Como pode? Pela fé. Eles foram lançados na fornalha. Quem estava com eles na fornalha? Jesus. Nem um fio de cabelo foi chamuscado. As suas roupas nem com cheiro ficou de queimado. E eles saíram. Que grande testemunho de fé. Como pode isso acontecer? Pela fé. Olha lá, pela fé. Homens e mulheres como nós, no capítulo 11 de Hebreus que eu li, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, nós podemos acrescentar Sansão, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé se subjugaram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé obtiveram promessas, pela fé fecharam a boca de leões, pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, pela fé da fraqueza tiraram força, pela fé fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército estrangeiro, pela fé. Como pode nós ficarmos livres dos problemas do dia a dia? Como pode ficar livre das circunstâncias adversas? Pela fé na obra consumada, pela fé nas promessas que Deus nos deu, pela fé nós podemos, deleitar no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como pode? Pela fé, amados irmãos, como pode isso? Pela fé podemos mover as montanhas, pela fé, Zedraque, Mesaque e Abednego não curvaram perante a estátua de Nabucodonosor. Pela fé, foram lançados na fornalha acesa e saíram de lá sem um fio de cabelo chamuscado. O fogo não queimou nem mesmo um fio de cabelo. Pela fé, Daniel resistiu à manipulação dos invejosos e foi lançado na cova dos leões. Como pode Daniel ficar livre de ser devorado pelos leões? Pela fé. Porque a pressão é muito grande por todos os lados, nós podemos, pela fé, resistir os ataques dos leões do dia a dia que nos atacam. Pela fé, Daniel
deu um grande testemunho. Aqui, amados, estamos nós hoje. Aqui estamos nós hoje. Dia 17 de março de 2024. Pela fé, nós estamos aqui hoje. Olha, nós sabemos tudo que aconteceu nos últimos 5 anos no mundo, mas aqui estamos nós hoje pela fé. Isso é graça. Pela fé. Muitas vezes ficamos resistentes em tomar um passo de fé, porque a pressão é muito grande por todos os lados. Porém, por causa da nossa perseverança na corrida, que estamos correndo pela fé, fazemos coisas que gerará uma má impressão para os carnais e naturais. Gerarão uma má impressão para os carnais e os naturais. Alguns nos dirão loucos. Portanto, nós sabemos em quem nós cremos e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia de Cristo Jesus. A ousadia faz parte do dia a dia dos filhos de Deus. Pela fé, nos movemos. Pela fé, somos disponíveis nas vidas dos outros. Pela fé, nos colocamos nas brechas em favor dos outros. Pela fé, descansamos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Pela fé, nós nos movemos, descansamos nas promessas do nosso Deus. E assim, pela fé, andamos dia após dia, porque nós fomos declarados justos diante de Deus. Então, amados irmãos, corramos juntos essa corrida que Deus nos propôs em Cristo Jesus. Deus nos dará sempre oportunidades para exercermos a nossa fé. Pela graça de Deus, vamos seguir em frente de cabeça erguida. Não devemos nos desanimar quando é gerado várias interrogações em nossas vidas, mas sim alimentar nossa fé com a palavra de Deus. E assim que o Espírito Santo nos mover nossos corações, que tenhamos uma atitude de fé em cada detalhe das nossas vidas. Às vezes, as pessoas que nos cercam vão falar: como pode isso acontecer? Como pode você ficar livre? Como pode você ser curado? Como pode você ter a provisão na hora certa? Como pode? Como pode? Talvez as pessoas lá fora vão falar: como pode isso acontecer? Pela fé, nós podemos ir além, porque Deus vai adiante de nós. Pela fé, Jesus disse: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito. Marcos 11, versículo 24, está escrito: por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha, tudo quanto pedistes em oração, credes, recebereis pela fé, pela fé, pela fé. Então, amados, não desanime. Confie em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, Elane leu no início. E está escrito o seguinte. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha, corramos a corrida proposta pela fé. Não tire os olhos do Senhor.
Mantenha fixo nele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano. Podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os nossos dias, nessa semana, pela fé. Pela fé, moveremos os céus em oração. Pela fé, deleitaremos na graça de Deus, que é melhor do que a nossa vida. Pela fé, podemos, desfrutar das misericórdias do Senhor que renovarão cada dia, cada manhã, no nosso dia a dia. Pela fé, nós vamos prevalecer com Deus adiante, com Deus, com a presença de Deus no nosso dia a dia. Nós podemos desfrutar dos milagres da graça de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Como pode? Pela fé, alimentada com a palavra de Deus. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio aqui na terra com o propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Então, pela fé, alimentada com a palavra de Deus, na obra consumada, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça e nos faz novas criaturas. Nós nascemos de novo. Então, se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, é pela graça, não são pelas obras, como está em Efésios 2, 8 a 10. Se você gostaria de experimentar a vida de Deus na sua vida e ter a garantia de vida eterna com Ele, receba Jesus como Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Em João 12, está escrito: a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, olhe comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos pela fé. Te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Me dê uma nova vida, um novo começo. Eu te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria de orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa semana possamos correr a corrida da fé, correr a corrida que Deus propôs para cada um de nós, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, que rompamos as barreiras de fé em fé. E quando nós perguntarmos para nós mesmos, ou as pessoas lá fora, ou a nossa avó perguntar, como pode? Nós falaremos, pela fé, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe cada um de nós e que possamos ter uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.